Nós estudamos nessa primeira etapa, nesse primeiro bloco, alguns temas bem relevantes. A ideia era apresentar para vocês um contexto geral que permeia aí a ideia bíblica. Quando você olha para a Bíblia, nós temos essa noção geral, essa questão ampla que está acontecendo. E aí nós vimos um pouco sobre a guerra no céu, vimos sobre as noções de tentação e queda, sobre como Deus criou o mundo, sobre a natureza humana, questões mais amplas, mais gerais a respeito de nós. Só que quando nós olhamos para essa realidade ampla, nós percebemos que a Bíblia, embora esteja aí dentro disso tudo, ela tem muita coisa prática e concreta da nossa vida cotidiana. É por isso que a partir de agora, nesse segundo bloco dos nossos estudos, nós vamos avançar um pouco em questões mais práticas a respeito da nossa vida cotidiana como cristãos. Nós vamos começar hoje falando de algo que nós já estudamos faz aí algum tempo, né? Eu acho que uma das primeiras classes que eu fiz aqui com vocês no início do ano foi sobre esse tema de forma ampla. Nós vamos abordar um outro ponto em diferença e vamos contextualizar esse tema a partir aí de todos esses conceitos que nós temos estudado. E aí depois nós vamos discorrer a respeito de algumas outras questões relacionadas. Hoje nós vamos falar então a respeito de salvação. E aí depois nós vamos entrar na ideia de lei e falarmos sobre alguns mandamentos que aparecem na Bíblia, para que eu possa explicar para você mais profundamente ou tirar aí algumas dúvidas a respeito desses temas. Tá bem? Nós vamos começar com uma oração e logo depois nós já vamos partir de onde nós terminamos, de onde paramos no último estudo, né? Feche seus olhos, nós vamos fazer uma breve oração antes de iniciarmos. Senhor Jesus, te damos graças, Pai, pela tua revelação e nesse momento pedimos que o Senhor derrame o teu Espírito e ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender a tua vontade. É o que nós oramos em teu nome. Amém. Se você ir lá para Gênesis, capítulo 2 e 3, você verá ali, onde nós terminamos, né, na semana passada, a descrição do mundo que Deus criou, desse planeta maravilhoso que Ele preparou para nós, em uma condição de vida eterna, em uma condição de vida bem relacionada, em uma vida em que você aproveitaria tudo aquilo que você gosta de fazer e viver, mas sem as dificuldades e os medos que o nosso mundo oferece hoje. Sem o medo da dor, da doença, da morte, da separação, da traição e por aí vai. Deus ele apresenta isso em Gênesis 1 e 2, e Ele diz para a humanidade que esse era o modelo de vida que Ele tinha planejado para nós. Mas os seres humanos tinham a opção de viver um outro modelo de vida. Um modelo de vida, agora contextualizando com aquela guerra que nós falamos lá no céu, entre um anjo que decide tirar Deus do seu governo e colocar um outro governo, um anjo que olha e fala, olha, eu posso ser melhor do que Deus, eu vou fazer as coisas como eu bem entender. Nesse contexto, Deus ele oferece aos seres humanos a liberdade de escolher, viver conforme a sua vontade, e eles poderiam viver eternamente nesse mundo, ou viver conforme a vontade da própria humanidade, seguindo ali, na mesma batalha que se iniciara no céu, esses preceitos ou essas ideias de Satanás, que é a ideia de você viver como você bem entende. Os seres humanos podiam escolher. O problema é que isso resultaria na morte. Isso é exemplificado para nós, ou é, melhor dizendo, ilustrado para nós no Éden, ali para os nossos pais ainda, com aquela árvore que é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vimos que essa árvore funcionava como se fosse uma porta de saída. Quando os seres humanos escolhessem viver um outro estilo de vida, tomariam do fruto e comeriam. É exatamente isso que acontece em Gênesis capítulo 3. Eva tem um contato com a serpente, decide ali romper com o relacionamento que os seres humanos tinham com a divindade e estabelece ali uma nova estrutura para a nossa realidade. Agora não mais nos moldes de Deus, mas nos moldes da própria humanidade. A gente viveria como a gente bem entendesse. A questão é que Deus já havia anunciado, ainda em Gênesis 2, verso 17, que no dia em que você comer desse fruto, você vai morrer. Eu disse isso para vocês no último estudo, mas é importante te lembrar. A morte ela não aparece aqui como uma punição. Não é descrito como uma punição de Deus para o pecado. A morte é descrita como uma consequência do pecado. Deus ele pune também a humanidade por ter pecado.
Aí você tem as dores do parto, você tem as dores no trabalho, são punições que Deus dá. Só que a morte aparece como uma consequência. E nós entendemos isso muito claramente. A Bíblia diz que a vida ela é internamente ligada a Deus. Se nós estamos separados de Deus, a noção de pecado e queda, nós estamos separados da própria vida. Em essência, isso vai nos conduzir à morte. Não é à toa que Deus não mata os seres humanos quando eles acabam de pecar. Ele simplesmente os priva da vida. E aí eles vão viver um bom tempo até definhar e morrer. Mais ou menos essa é a ideia. Nesse contexto um tanto pessimista, se você olhar o capítulo 3, tem um momento que é bem interessante. Se você ver comigo lá o verso 20 do capítulo 3, nós temos um momento, depois do pecado já, depois das punições que Deus deu, que o homem olha para sua esposa, para a mulher, e ele nomeia ela. É a primeira vez que ele vai dar nome a Eva. E ele diz para ela que o nome seria Eva, por ela ser a mãe de todos os seres humanos. Mas é interessante que a palavrinha Eva, ela parte ali no mesmo sentido de vida, da palavra vida no original. Num contexto de morte, porque eles acabaram de pecar, de punições, Adão ele fala de vida, de esperança. E isso faz sentido porque algo acontece aqui no versinho 15, um pouquinho antes. No meio das punições, Deus ele faz uma promessa. Ele olha para aqueles grupos lá e numa linguagem ali metafórica, uma linguagem figurada, ele vai dizer o seguinte, verso 15, eu vou colocar inimizade entre a serpente, que é Satanás, e a mulher, entre a descendência da serpente e um descendente da mulher que viria. Esse descendente iria acabar com a serpente, ferindo a sua cabeça, enquanto ele iria se machucar no processo, e aí a ferida no calcanhar. Uma ferida muito menos fatal. Aqui Deus já prometera para Adão e Eva que um dia ele enviaria um Salvador, que aquilo iria se resolver. E Adão ele entende isso. Ele traz essa esperança, essa ideia de possibilidade de vida, que ele vai refletir no nome que ele dá para Eva, inclusive. Essa noção é o que vai permear toda a Bíblia. A ideia do resgate da raça humana. Não sei se você já percebeu que a Bíblia ela começa com a descrição do nosso mundo perfeito que Deus tinha planejado para nós. Ela mostra como nós perdemos isso. E ela termina com a restauração disso daí. Já percebeu? O fim da Bíblia é a restauração disso. Todo o meio que está lá é exatamente uma apresentação para nós de como acontece esse processo de restauração. De como a gente volta lá para o Éden, para o modelo que Deus tinha nos dado. Tudo isso a partir dessa promessa que já é anunciada para a gente em Gênesis 3,15. Um dia, alguém vai vir e vai resolver a situação. É aí que todo o sistema de sacrifícios ele é implementado. E nós estudamos uma série aqui sobre o santuário. Né? Falamos sobre como a questão dos sacrifícios estão ali relacionando toda a Bíblia, costurando a Bíblia. Porque a salvação da humanidade é algo essencial aqui, nesse texto. Então, o santuário ele vai ser aquilo que vai nos apresentar como a morte ela está presente nos seres humanos, como sangue é o único necessário, o único possível, né, para cobrir esse preço do pecado. E como Jesus ele viria, e antes dele vir, vários animais eram sacrificados como anúncios, como ali sombras de Cristo que viria, do substituto final. Nós vemos tudo isso. Tem um texto de Paulo, e aí nós já vamos para o texto que nós vamos estudar hoje. Passa aí suas páginas, né, na sua Bíblia, lá para Romanos. Nós vamos ficar em Romanos praticamente todo o restante da nossa noite. Bom, do tempo que nós vamos ficar juntos aqui, né? Depois você vai para sua casa descansar, fique tranquilo. No tempo que nós vamos ficar ainda, lá em Romanos, nós temos, no capítulo 5, um momento em que Paulo ele descreve muito bem essa questão para nós. A questão da necessidade de um Salvador. E eu quero falar de um aspecto mais amplo para você, porque eu sei que você entende que Jesus ele veio e morreu por você. Isso não costuma ser novidade no meio cristão. Só que quando Jesus ele vem e morre por você, além de um aspecto individual, de você apenas, Jesus ele faz uma obra muito maior. Uma questão cósmica, uma questão grandiosa.
E no contexto que nós temos estudado, lembra? Guerra no céu, 2 modelos de governo, o de Deus ou o centrado em si mesmo. Essa guerra vem até a terra como um todo, através dos seus representantes, entram na rebelião. E é nesse contexto que nós vemos Romanos 5, verso 12 em diante. Eu quero tentar explicar para você esse texto. Alguns detalhes muito importantes, antes da gente começar a ler aqui, e toda vez que eu explico Romanos eu preciso dizer isso. Nós estamos lendo um texto de Paulo. Paulo é talvez um dos homens mais bem preparados que a humanidade já viu. Ele era um doutor em tudo que você imaginar, além disso era um profeta. Então é um homem extremamente conhecedor e um profeta ainda por cima, alguém quase inalcançável. Então é impossível nós olharmos e tratarmos com simplicidade esse texto. Vamos entender que Paulo ele tem um pensamento complexo, muito bem estruturado. Tudo bem? Isso é bem importante. Vamos lá. Romanos 5, verso 12. O que diz aqui para a gente? Portanto, Paulo dizendo, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então o que Paulo vai dizer? Nós tínhamos um representante na humanidade. Através desse representante, o pecado entrou. Esse representante falou, estamos juntos na rebelião. Os seres humanos estão rompendo relações com Deus. E a razão ou o resultado desse rompimento é a morte. A morte, portanto, passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, entenda aqui que ele está falando de questões de representação. Adão e Eva eram os nossos representantes. Eles pecam, a nossa raça inteira, ela entra na rebelião. E a partir daí, todos nós pecamos também, porque todos somos rebeldes. E eu não estou falando que necessariamente isso faz de você uma má pessoa. O que a Bíblia ela vai dizer é que isso faz de você alguém que tem uma tendência não a obedecer a Deus e a seguir a vontade dele, mas a obedecer e seguir a sua própria vontade, a fazer o que você quiser. Essa que é a questão. E nós já conversamos antes, e hoje eu vou reafirmar isso várias vezes para vocês, na questão de salvação, não é exatamente você pensar se você é ou não uma boa pessoa, se você faz ou não um bem. A questão é, nessa guerra, se você decidiu assumir a vontade de Deus como realidade para a sua vida ou fazer sua própria vontade, certo? Nós já falamos isso, mas eu vou repetir e reiterar quando você for vendo essa informação aparecendo. Verso 12, então, o nosso representante pecou, trouxe pecado para todos, e a consequência disso, a morte. E ele continua, verso 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. É um princípio jurídico aqui muito claro. Se nós não temos aqui uma lei que te proíbe subir com os pés em cima do banco, você não vai estar cometendo um crime se você subir com os pés em cima de um banco, certo? Quando essa lei existir, se você fizer isso, você vai estar pecando. Paulo ele está dizendo, então, que a lei ela serve para nos mostrar o que deve ou não ser feito. E se não há uma lei, não há pecado, não há transgressão ou rompimento dessa lei, ok? Só que olha que ponto interessante, porque às vezes as pessoas interpretam mal esse verso, dizendo que quer dizer então que depois que a lei ela é revogada, você não precisa mais cumprir ou algo assim, ou antes de que a lei aparece lá em Moisés, e ali seria quando a lei começa a surgir, estava tudo bem, não tinha pecado, mas não é bem assim. Olha o que Paulo vai dizer no verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. A lei, portanto, ela não surge em Moisés. Não é aqui que a lei vai surgir. Ela já existia antes. Não é à toa que Adão ele já estava ali sentenciado à morte por ter se afastado de Deus, por ter pecado. Ok? Então, há alguns preceitos legais que vão surgir com Moisés, certo? Mas a lei como um todo ela já existia, porque a morte ela já reinava até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, até para aqueles que não eram representantes do mundo. Até para esses. O qual prefigurava aquele que havia de vir. E aqui ele introduz um ponto. Adão, como representante do mundo, ele mostrava que um outro representante viria. Uma nova versão dele, entre aspas, né? Olha o verso 15, que já começa a falar dessa versão.
Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, se pelo pecado de um só homem, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ele vai construir a ideia, que ele vai repetir várias vezes depois, do seguinte: Adão era o nosso representante lá no Éden. Quando Jesus ele vem aqui, um dos pontos que Jesus ele traz nele é a representação da humanidade. Ele se torna o segundo Adão, um novo representante da humanidade, para que a humanidade pudesse ter a oportunidade de ter uma segunda chance, para que nós pudéssemos romper com a rebelião caso a gente escolhesse. É mais ou menos essa a ideia. E da mesma forma que por um homem, que era nosso representante, todos pecamos, a partir de um outro homem, Jesus, que obviamente é homem-deus, né? Mas não é o ponto que nós estamos discutindo agora, nós também temos acesso à fuga da rebelião, a não mais seguir numa vida em pecado, mas agora numa vida ao lado de Deus. Eu estou falando, mais uma vez, naquela questão da natureza, não necessariamente de atos, certo? Você tem dois representantes aqui. Ele vai confirmar essa ideia repetindo ela. Olha o verso 16. O dom, o presente, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ele vai dizer, sabe aquele verso que nós vamos ler logo depois, que se o pecado abundou, superabundou a graça? A ideia é o seguinte: o pecado, ele vem a partir de um ato. Então você tem um ato que traz condenação para todos. Só que Jesus, ele distribui graça a partir de vários e vários atos. Uma vida inteira de pecado e tudo coberto por uma ação de Cristo. Essa é a ideia que ele vai trazer, que a graça seria muito maior do que a ideia de pecado. O verso 17 ele reafirma: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A gente já pode terminar de ler essa sessão e eu explico apenas, reforço essa ideia. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele obviamente oferece salvação e ele morre para te substituir individualmente. Só que ele faz algo muito maior. Ele vem como um representante da humanidade. Ele dá uma segunda chance para a humanidade, porque a partir daí, todo aquele que quisesse fugir da rebelião poderia olhar para o sacrifício de Jesus, que é coletivo, que é amplo, que é objetivo, que é para todos, para qualquer um, e ele falar: isso vai ser uma realidade na minha vida. Esse sacrifício que Jesus fez, ele é para mim, eu aceito. E a partir de agora, Jesus ele já fez isso como humanidade. Eu, individualmente, aceito aquilo para a minha vida. É por isso que a doutrina que fala que Jesus ele morreu e acabou, o processo de salvação ele termina aí, ela é muito preocupante. Porque ela retrata um pedaço do trabalho que Deus fez quando veio ao mundo. Só que Jesus ele constrói um modelo de salvação a partir de outras questões. Porque agora não mais envolvia uma questão que fazia parte já de você, de viver uma vida boa e melhor, que era natural seu. No processo de liberdade humana, agora você precisa exercer essa liberdade para aceitar, porque senão Deus ele vai estar te obrigando a algo. Vamos pensar isso daí melhor, para ficar muito claro para você. Antes, no Éden, Deus ele te criou e falou: olha, isso é o que eu quero para você. Você já está programado, em traço, para viver nisso. Se você quiser viver como você bem entender, entra para a rebelião, vai para o outro caminho, tudo bem? Agora, se Deus agora só viesse e falasse: eu morri por você, todo mundo agora está revertido na rebelião, a escolha que você supostamente tinha, que ele tinha te dado, não seria real. Porque você
tinha escolhido viver como bem entendesse, agora você não escolheu voltar? Não, não é assim. Jesus, então, ele morre para todos e para qualquer um que quisesse. Mas que, caso isso fosse se tornar uma realidade para você, você individualmente, exercendo sua liberdade, deveria ir lá e falar: Senhor, eu aceito, eu quero. Senão isso não poderia ser uma realidade na sua vida. Entendeu? Por um respeito à sua liberdade. Mais ou menos isso que Paulo ele vai trabalhar. Paulo, então, ele vai desenvolver essa ideia que Jesus ele vem e oferece essa segunda oportunidade para nós. E aí a pergunta que pode ficar é: como então acessar isso? Como olhar para Jesus e falar: eu quero isso daí para mim? Paulo ele responde muito bem isso. Por quê? No contexto que ele estava vivendo, ele tinha muitas preocupações. Vamos pensar um pouquinho na história da Bíblia, na história do judaísmo. Você tem o povo judeu como povo escolhido por Deus inicialmente, para representar a Deus no mundo. E aí esse povo começa a fazer tanta besteira que é levado cativo, que sofre um monte de coisa, por descumprir a vontade de Deus. Eles olham para isso e ao invés de entender o aspecto real da coisa, eles falam: não, nós fizemos muita coisa errada e por isso perdemos o favor de Deus. Como que a gente pode viver do lado de Deus? Fazendo as coisas certas. Esse foi o raciocínio lógico que chegou. E aí o judaísmo ele se construiu a partir de uma ideia de que para você alcançar o favor de Deus, para ter Deus do seu lado, você deveria viver uma vida perfeita aos olhos dele. Isso é muito bem representado em uma seita judaica que é o farisaísmo. Não é por uma razão negativa. Não foi que eles olharam e falaram: eu quero ser de qualquer forma, agir assim, eu quero agir assim, quero viver desse jeito. Não, era uma questão muito lógica. Nós queremos o favor de Deus. Como? Assim, fazendo o que nós deixamos de fazer. Paulo, ele olha para isso, e Paulo era fariseu, né? Ele viveu essa realidade, e ele fala: olha, não é bem assim. Não é. Isso tudo porque ele se fundamenta em uma ideia. Na ideia do tamanho desse preço, do tamanho desse sacrifício que foi a morte de Cristo na cruz. E aí ele vai pensar: será que realmente o cumprimento da lei, algo que a gente faça, é o suficiente para a gente pagar o preço do sacrifício de Jesus por nós? E ele vai começar a refletir sobre isso, obviamente por revelação divina. Se você quiser acompanhar comigo, capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 19, e eu já li esses versos outras vezes com vocês, mas nós retomaremos para ficar muito claro para você. Ou para você que não assistiu ainda, ou não estudou ainda, pela primeira vez, para deixar isso muito claro. Romanos 3, verso 19, primeiro. O pastor Adriano, no sábado passado, ele passou por parte desse texto. Um pouco antes, a gente vai continuar um pouquinho daí. O verso 19, ele vai começar a falar o seguinte: olha, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. O que ele começa dizendo nesse verso forte? A lei de Deus, ela serve para duas coisinhas. Primeiro, para você olhar para ela e falar: eu preciso de um Salvador. Você olha para a vontade de Deus e fala: eu não consigo viver totalmente isso. Não dá. Eu sou insuficiente. E principalmente quando você entende que o salário do pecado é a morte, e para acabar com o pecado você precisa derramar sangue, você fala: eu não consigo. Porque se eu derramar meu sangue, eu me entregar, eu morrer, já era. Não ressuscito, não tenho o que fazer. Então você olha para a lei de Deus e Paulo vai dizer: você percebe que você é culpável perante Deus. Que eu preciso de um Salvador. E ele vai dizer que isso serve para outra coisa também, para que todos calem a boca. Porque é impossível aí você olhar para Deus e falar: não, eu sou bom demais, eu consigo conquistar a minha salvação. Ou olhar para o seu coleguinha do lado e falar: olha, eu sou melhor que ele porque eu consigo e ele não. Todo mundo tem que se calar, porque a gente olha para a lei de Deus e fala: eu sou incapaz, eu não consigo. Olha o verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo ele vai dizer: ninguém vai se tornar justo porque fez alguma coisa.
Até porque é impossível. É impossível. Você pode ser a melhor pessoa da face da terra. Não tem nada que você consiga fazer que seria o suficiente para poder se equiparar ao preço que Jesus pagou, dando a sua própria vida em prol do nosso lugar. Em prol da nossa salvação em nosso lugar. É impossível. Paulo ele vai dizer então que não há o que você faça que vá te justificar. E a lei está aí para te mostrar isso, que você precisa de um Salvador. Que você conhece e entende o pecado e a seriedade disso. E ele vai explicar como então acessar a salvação, já que não tem nada que você possa fazer. E aqui vem a maior bizarrice do cristianismo. Aquilo que naturalmente, logicamente, não faz sentido. Porque olha o tamanho do presente que você recebeu, a oportunidade de se salvar. A lógica é, eu preciso fazer algo, eu preciso entregar algo. E aí, Paulo ele vai explicar, que ele vai chamar da loucura do evangelho em outros momentos, no verso 21. Mas agora, sem a lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Não depende da lei, mas a lei e os profetas falaram, né, que viria para cá. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A loucura do evangelho que Paulo ele vai mencionar é basicamente isso. Deus ele vem e fala, olha, eu vou dar uma segunda chance. Você quer fugir da rebelião, quer viver conforme minha própria vontade de Deus, né, e não a sua vontade. Ok, eu vou morrer no seu lugar, vou pagar o preço. Quer saber como acessar isso? É de graça. Apenas aceite. Isso parece algo muito irracional para nós, muito ilógico. Afinal de contas, é um sacrifício muito grande. Você pensar em Deus, ser eterno, que sempre existiu, que não conhece a ideia de morte, entregar a vida por alguém não cobrar nada, não pedir nada em troca. É por isso que é tão difícil a gente colocar na cabeça, e às vezes a gente vive o cristianismo pensando que a gente tem que dar algo para Deus, porque eu não sou merecedor desse sacrifício. E de fato não somos. Paulo ele vai falar isso. Só que Deus ele é bondoso demais a ponto de nos dar, mesmo sem merecimento. Paulo ele deixa claro, ninguém é merecedor. Só que ainda assim Deus ele decidiu nos dar de graça. Até porque a lógica é, se tivesse um preço a gente não conseguiria pagar. Ninguém conseguiria. Porque todos somos culpáveis perante Deus. A salvação, portanto, quando a gente fala de salvação na Bíblia, tudo aquilo de Deus que veio, Deus homem, né, Jesus Cristo, como segundo Adão, para nos dar uma oportunidade de saída, uma oportunidade objetiva para todos e para qualquer um. Quando você vai acessar, qual que é o caminho? Você aceita, exerce fé e aquilo te pertence. Você está salvo. Isso é tão ilógico que às vezes a gente precisa colocar tanta coisa no meio. É muito difícil para nós cristãos falarmos de salvação e não ter que colocar um mas depois. A salvação é pela graça, é gratuita, é te dado e você só precisa exercer a fé para aceitar. Mas aí você precisa fazer isso e isso. E não é assim. Não é. O próprio Paulo, ele vai deixar claro, ainda aqui nesses versos, quando ele vai repetir a mesma coisa, né? Nós vamos então abandonar a lei por conta disso, fazer o que a gente bem entende? Não, de jeito nenhum. A lei é importante, é boa para nós, a gente vai continuar vivendo. Só que a lei não se relaciona aqui com o processo de salvação. Exceto naquilo que nós já falamos, que ela te mostra que você precisa. Só que você não precisa fazer nada para Deus, para pagar isso. Até porque você nunca conseguiria. E aí, quando a gente se depara com essa realidade, eu provavelmente estou falando para alguém que se machuca muito de pensar assim, nossa, mas Deus é tão misericordioso comigo e eu faço tanta coisa errada. Parece que eu não retribuo isso. Essa é a realidade de todo ser humano, infelizmente. E Deus ele nos conhece assim, Ele nos ama ainda assim.
Se você aceitou o sacrifício de Jesus por você, fique em paz. Essa paz te é dada. Existe toda a vida cristã depois disso, é óbvio. A lei de Deus ainda tem o seu lugar. Nós vamos falar disso a partir da semana que vem. Vamos esmiuçar vários aspectos da lei. Mas todas as vezes que nós falarmos da lei de Deus, que é algo bom para você, Paulo raciocina sobre isso. Lembre sempre que nós não estamos falando de algo que você tem que fazer para se salvar. Para se salvar é você olhar para o sacrifício de Cristo e falar assim, eu aceito. E Paulo deixa isso muito claro. No capítulo 4, ele vai dar alguns exemplos de pessoas que não se salvaram por obras, porque isso é impossível. Vai falar de Abraão, vai falar de Davi, pessoas que foram incríveis, homens muito importantes, bons, servos de Deus, mas que não se salvaram por obras, porque isso é impossível. Então, essa ideia de que antes de Jesus vir a salvação era por obras, depois é pela graça, isso é uma doutrina satânica, inclusive. Isso não existe. Não existe salvação por outro meio a não ser pelo sacrifício de Cristo que te é dado de graça. E aí, Jesus, orientando Paulo, encerra esse raciocínio no capítulo 5, com a seguinte ideia, que é com isso que eu quero concluir hoje, para você ter muito claro na sua mente, especialmente quando nós começarmos, a partir da semana que vem, a falarmos sobre a lei, que tem o seu lugar, nesse contexto, e que a gente vai conversar bastante para eu te explicar. Ainda sobre salvação, o que ele diz no verso 5? Depois que você aceitou o sacrifício de Jesus, tornou uma realidade, capítulo 5, perdão, verso 1, que você tornou uma realidade para você, o que ele vai dizer? Romanos 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de estabelecer não mais guerra, não mais participar da rebelião, agora você tem paz com Deus. E às vezes é tão difícil para a gente colocar isso na cabeça. Eu converso assim com alguns amigos meus, e aí quando eu brinco assim, quando eu for para o céu, aí vai acontecer isso e isso, aí ele vira assim e fala, olha, mas você já sabe que vai para o céu? Eu falei, sei. Jesus me ofereceu, eu aceitei, eu estou salvo. E não é porque eu sou bom, não. Se dependesse de mim, eu estava no inferno. Mas é porque Cristo é misericordioso. E todos nós podemos saber que a gente vai para o céu porque é só aceitar. Se salvar é muito fácil. Eu não estou falando de uma graça barata que vai falar que você vai viver como você bem entender. Não é isso. Porque a gente vai estudar isso na semana que vem. Mas salvar é muito fácil porque o difícil seria pagar o preço. E isso Jesus fez por você. Você só tem que aceitar. A partir do momento que nós somos justificados, tornados justos mediante a fé, nós temos paz com Deus. Não estamos mais em guerra. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que Paulo está tentando dizer? A partir do momento que você aceitou a salvação em Jesus, você entra em paz com Deus, e você não começa a viver um cristianismo pesado. Se o seu cristianismo é pesado e faz você sofrer para ser cristão, repense ele, porque isso não é cristianismo. O cristianismo é libertador. Deus, ele sempre te liberta antes de te dar orientações, missões e por aí vai. O cristianismo é libertador. É você olhar e falar, Senhor, é isso que o Senhor me dá de presente. Eu aceito, eu estou salvo. A partir daí, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vou sofrer tribulações por amor ao teu nome? Está tudo bem, eu estou salvo. Isso quem está falando é Paulo. Um homem que foi perseguido, apedrejado, preso, açoitado, envenenado, naufragado e por aí vai. São apenas tribulações, mas elas produzem perseverança, esperança. Mas eu posso ficar em paz porque Deus já me salvou e está tudo certo. Que isso fique muito claro para você sempre, para que o seu cristianismo seja um cristianismo leve, livre, que você tenha alegria em ser cristão, em estar servindo na causa de Deus.
Lembre-se sempre desses conceitos, se precisar, toda vez que a gente estudar nas próximas semanas, porque no mundo conturbado e muito imediatista que a gente vive, eu vou ter que repetir ou retomar isso todas as vezes quando eu falar de lei, porque senão pode ser que a pessoa se confunda e pense, então eu tenho que fazer isso para me salvar. Não é. Lembre-se desses conceitos. Quando a gente falar da lei a partir da semana que vem, não estamos falando de algo que você precisa fazer para se salvar, porque a salvação é sua. Deus te deu. Se você aceitou, fique em paz. Ali é para você viver melhor. É para você viver conforme a vontade de Deus, porque quando você aceita a salvação, você sai da rebelião. Você fala assim, eu não quero viver mais como Adão e Eva escolheram. A mesma doutrina de Satanás, né? Fazer o que eu bem entender. Agora eu vivo conforme a sua vontade. Qual é a sua vontade? A gente vai começar a revisar isso daí a partir da semana que vem. Mas lembre sempre, sua salvação é um presente de Deus para você, de graça. Exercite fé e coloque ela como algo prático na sua vida.